abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo, são 10 versículos. Ezequiel 2. Diz assim a palavra do Senhor: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Temos certeza de que o Senhor há de abençoar a sua palavra lida nesta noite e a nossa meditação. Amém. Ezequiel, este profeta, este moço que era de uma família sacerdotal em Jerusalém, Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ele passou boa parte da sua vida ali em Jerusalém, até que foi levado como prisioneiro de guerra para a Babilônia por Nabucodonosor, ele e outros judeus também. Estando ali em Babilônia, Ezequiel, ele ministrou a palavra de Deus, ele profetizou ali na Babilônia, mais ou menos no mesmo tempo em que Jeremias profetizou aos judeus que estavam ainda em Israel, na Palestina. E também no mesmo tempo em que Daniel iniciava o seu ministério ali em Babilônia. Ezequiel, durante o seu tempo ali, exercendo o seu ministério, ele procurava lembrar aos seus companheiros exilados ali na Babilônia, ele procurava lembrar ao povo sobre os pecados de Judá, os pecados de Israel, que haviam levado o Senhor a julgá-los, a derramar os seus juízos sobre eles. A nação de Israel, o reino do norte, as 10 tribos, já havia aproximadamente um século sido levados pelos assírios, e agora Judá seria também levado à Babilônia, onde seriam escravos por 70 anos, conforme a palavra do Senhor.
E Ezequiel então ele procurava lembrar o povo o porquê daquelas coisas, porque é que o Senhor estava permitindo que já parte dos judeus estavam exilados e que o juízo contra Jerusalém e o templo que seriam tomados e destruídos era inevitável. E ele procurava sempre lembrar o povo das razões que levaram o Senhor a puni-los, a julgá-los. Nós temos lido, se nós olharmos para o capítulo 1, nós vamos ver uma série de visões que foram dadas ao profeta Ezequiel. E ele, no final do capítulo 1, nós vemos que ele, ao contemplar a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele diz: caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Ele prostrou-se diante da grandeza, da glória de Deus ali manifestada, da grandeza da revelação de Deus, atemorizado e também reverente à glória de Deus e ao Senhor. Ele se prostra, rosto em terra. Então veio o Senhor para fazer a sua chamada a este homem, para comissionar a este homem, para falar a este homem ainda mais da sua missão, da sua responsabilidade para com os judeus que se encontravam ali no exílio. E o Senhor chama a atenção de Ezequiel, estando ele prostrado, o rosto em terra. O Senhor diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O ato de o Senhor ordenar que Ezequiel se pusesse em pé, não somente a posição física do seu corpo, mas também isto fala da prontidão, da disposição de receber a mensagem de Deus para transmiti-la ao povo. E nós vemos que Ezequiel, ele diz: no mesmo instante entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito, ele estava prostrado, estava atemorizado, mas o Senhor conduziu, o Senhor pôs nele o seu Espírito para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para que ele pudesse se colocar em pé. Deus fortalece ao nome Ezequiel. É interessante nós pensarmos que no passado o Espírito Santo, ele não habitava os homens de Deus, ele vinha aos servos de Deus. O Espírito Santo possuía os servos de Deus em determinadas ocasiões, por determinados momentos, para realizar determinadas obras, e se retirava. Não é como hoje, desde que a igreja nasceu, cumprindo a sua promessa, a promessa de Deus, a promessa do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar no crente, veio habitar no crente. Ele não se retira jamais do crente até aquele dia em que o crente como igreja será apresentado ao Senhor Jesus Cristo. O crente pertencente à igreja, que é a noiva do Senhor, será apresentada ao noivo. Então o Espírito Santo, ele habita os crentes individualmente, ele habita a sua igreja. Mas nós vemos que aqui o Espírito de Deus tomou posse de Ezequiel. Olhando para o capítulo 3, também no verso 24, nós vemos novamente a repetição. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. Na verdade, a obra de Deus, ela é feita na direção, na orientação do Espírito Santo. Mesmo no Antigo Testamento, eu repito, quando o Espírito não habitava para sempre nos homens de Deus. Hoje também, para que o trabalho do Senhor seja feito, a obra de Deus, que é uma obra espiritual, a
a igreja de Deus é uma obra